Olá, bom dia! Voltamos para a última live com a Escola Presbiteriana de Cuiabá. Dessa vez, nós vamos conhecer o trabalho desse pessoal lá da região centro-oeste, né? Que está ali na cidade de Cuiabá. A Escola Presbiteriana é uma parceira da AXE, caminhamos juntos em várias atividades e agora esses alunos vão apresentar o trabalho que fizeram para o Festival Estudantil, na modalidade História em Quadrinhos. Olha que legal! Vamos ver aí o que eles vão trazer para a gente? Bem-vindos a todos que estão aqui acompanhando, os que irão ver depois, né, esse vídeo. Um prazer contar com você, o seu incentivo e encorajamento às escolas cristãs e ao trabalho que estão fazendo. Deixa um recadinho se você gostou aqui da live, depois você deixa um recadinho para o professor, para a escola, para os alunos. Isso tudo incentiva bastante, né? Para que eles continuem produzindo, assim, desenvolvendo bons projetos, tá? Desculpa. Ai. Vamos lá. Quem que eu devo chamar para participar? Giza ou Vinícius? A própria escola? Como que a gente vai fazer aqui? Giza, Vinícius, quem que eu devo chamar para participar? Se pronunciem para a gente começar aqui, conhecer o trabalho desses alunos. Para quem está assistindo agora, saibam que todos os vídeos estão disponíveis no site www.acsi.com.br, né? axe.com.br. Então, é só você clicar lá que você vê todos os vídeos. Chamei. A minha câmera tá virada. Opa! Pronto. Aê! Bom dia, dia! Tileana. Tudo bem, querida? Tô bem, graças a Deus, tudo em paz. Então, vamos aí compartilhar mais uma experiência pedagógica? Mais uma experiência pedagógica. Que bênção. A gente fica muito feliz, animado com essas experiências pedagógicas, com esses desafios, né? Isso enche Uhum. nossa mente assim, de ideias, de possibilidades de realizações para nós e para os alunos. Então, é sempre uma satisfação, um prazer imenso a gente estar aí nesse desafio do Festival Estudantil. Ai, que bom, fico feliz. E a tua turma tá aí? Estão Ó, animados? eu vou fazer uma panorâmica aqui para mostrar a nossa turma, tá bom? Tá desde a Ok. nossa diretora Giza, aí aqui tem a Ludmila, que é uma Olá, aluna Ludmila. do sexto ano, a Certo. Marjorie é uma aluna do Oi. quinto ano D, Sim. quinto ano C, aqui temos a Isabela Fortes, é uma aluna do sétimo ano, e o Samuel, aluno do Oi, oitavo Samuel. ano, e faltou apenas um aluno que é o Isaac. Nossa coordenadora pedagógica, Patrícia, Oi, Paty, tudo bem? também está conosco. Então tá joia. Bom, uma primeira coisa que eu ia pedir era talvez a Giza, né? Se ela pudesse apresentar um Sim, pouquinho da escola, onde que fica, como que funcionam as coisas aí, para quem ainda não conhece a EPC, possa então conhecer e saber do legal. trabalho de vocês, né? Eu vou aqui colocar a Giza 1 aqui, ó. Tá certo. Olá, Olá, tudo bem? tudo Oi, em Juliana, paz, que querida. prazer poder falar com vocês, né? Fico muito feliz, mais uma vez, poder participar do festival junto com a nossa turma aqui, né? Então, são muitos anos, né, de trabalho juntos, né? Muitos anos. Sim, Desde sim. 2010, eu acho que a EPC trabalha com essa turminha junto com o Festival Estudantil e a AGS. Muito feliz, muito Verdade. obrigada pela E, oportunidade, e mais uma vez. detalhe, viajando, né, de Cuiabá para São Paulo, Isso, trazendo essa turma para as competições verdade. e a gente sempre tendo a escola muito bem representada. É verdade, é verdade.
A gente sempre fez uma mobilização muito grande para poder levar as crianças, né? E isso era um anseio deles o ano inteiro. A gente trabalhava sempre o ano inteiro, todo mundo empenhado, porque setembro era o dia de participar do festival. Né? Sim. Setembro nós íamos para São Paulo. Aí veio a pandemia, deu uma brecada nisso, mas a gente não deixou de participar nenhum ano. Participamos todos os anos e, de repente, em breve, né, a gente vai ter oportunidade de fazer isso ao vivo de novo, quem sabe, né? Sim. Verdade. Então, conta pra gente um pouquinho da escola, onde que vocês ficam, quanto tempo a escola existe. Fala um pouquinho da escola para quem não conhece ficar sabendo da EPC. Tá certo. Então, nossa escola, ela tem 30 anos de existência, né? Desde 1992, ela existe aqui na cidade de Cuiabá. Nós temos hoje 835 alunos, mas nós começamos com 35 alunos. Né? A nossa mantenedora é a Igreja Presbiteriana do Areão. E a nossa escola ela tem uma história muito bonita, né, Dilian? E quem está nos assistindo vai confirmar isso. Porque ela foi sonhada, né, pelos membros dessa igreja que resolveram investir força e investir bens para poder levantar o prédio, né? E a intenção era fazer essa escola para os filhos deles. Só que não deu tempo. Né? Os filhos cresceram, a escola não estava pronta ainda. Mas agora a gente tem a oportunidade. Ontem teve um membro da igreja que falou isso para mim. E ele disse assim, porque está muito recente ainda o aniversário da escola, né? Nós comemoramos agora no dia 4 de novembro. Fizemos uma grande festa, muito legal, né? Faltou só a sua presença. Mas... E ele lembrou que não deu tempo dos filhos estudarem, mas os netos estão estudando. Ele veio para a formatura da neta do 9º ano. E ele disse, não deu tempo de estudar, mas deu tempo da minha neta estudar. Né? Então, Deus tem propósito para tudo. Né? Então, foi feito dessa forma. Né? A gente leva muito a sério a questão da cosmovisão cristã dentro da nossa escola. Né? Então, tudo que a gente faz aqui, as crianças, eles dizem isso, eu preciso fazer isso para glorificar o nome de Deus. Né? Então, participar do festival estudantil, estudar, participar de um jogo, participar de uma festa. Eu preciso fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Né? E a gente tem, os fundadores dessa escola deu um tom para que isso acontecesse. Né? E isso a gente tem levado e a gente não abre mão de lutar com todas as forças para que a escola não perca essa essência, né? Que a gente planejou lá no comecinho, há 30 anos atrás, né? Então é isso. Exatamente, que bom. A escola fica na capital, né, Cuiabá, e é fácil de achar as informações. Bem no centro da cidade. Okay. Então nós temos assim uma área grande, é um privilégio mesmo, a gente ter um espaço do tamanho do nosso, bem no centro da cidade, né? Que fica fácil acesso para todos os bairros, né? Inclusive a cidade vizinha, que é Várzea Grande, onde fica o aeroporto de Cuiabá. Também temos muitos alunos vindos de lá. Cidadezinhas por perto também, Chapada, Santo Antônio. Às vezes tem algum aluno que matricula com a gente aqui também. Né? Porque o acesso da escola é fácil. Então, realmente é um privilégio. A gente tem a cada dia adquirido pedacinhos, né? Então, recentemente, a gente conseguiu construir um templo grande, que é o nosso auditório e é o templo da igreja, que a gente trabalha em conjunto ao mesmo prédio, né? Uma área grande, um auditório para 850 pessoas. Uau. Então, a gente vai adquirindo pedacinhos ali, né? E a escola vai crescendo. Né? E eu não sei se eu vou ver isso, mas eu tenho aquele, né, que peço a Deus que esse quarteirão vai ser nosso. Eu creio nisso, que esse quarteirão vai ser nosso. De pouquinho em pouquinho a gente vai adquirindo os pedacinhos. Né? Certo, e eu vou dizer amém. E deixa eu te falar outra coisa que eu acho que para quem está ouvindo também é importante. A escola atende as crianças do infantil até o 9º ano. Nono ano. Ok. Isso. Do maternal ao 9º ano. Tá certo. Então, obrigada, Giza, por apresentar a escola, que é tão, assim, presente, né, dessa jornada de educação, Axi, escola. A gente está sempre trabalhando junto e é um privilégio contemplar, né, ver como que vocês estão desenvolvendo com seriedade, compromisso com Deus e com a educação esse trabalho aí.
Então, que a Amém. boa mão do Senhor Obrigada. seja sobre vocês. Obrigada, obrigada. Ok. E a Ágata é uma parceirona, viu? Grande abraço. Fique Ótimo, com que Deus. bom. Amém. E aí, vamos lá saber do professor como é que foi esse trabalho. Então, vocês receberam a proposta do Festival Estudantil de 2022, né, cujo tema é colheita de ouro, e vinha o desafio das modalidades. E aí, como é que isso chegou para vocês, para os alunos? Como é que vocês decidiram o que fazer? Conta pra gente. Legal. Então, Dileana, eu tive a experiência segundo ano, tá, com o Festival Estudantil, né, na minha experiência como professor. Como Certo. foi ano passado, eu conheci o festival, eu vi que havia possibilidades de se inscrever em várias modalidades, nós escolhemos Aham. fazer um vídeo. Nós fizemos praticamente um curta-metragem. Esse ano, eu já sabia que viria algum tema específico, mas que tinha várias outras possibilidades. E aí eu já fui sondando entre os alunos aquilo que poderia ser trabalhado no Festival Estudantil. Então, fui vendo se a gente faria alguma pantomima, se tinha alunos que tinham ali talvez algum talento para isso. E eu tive uma surpresa muito grata, que na escola nós temos muitos alunos com muitos talentos, mas tinha alunos com talentos para desenhos, muitos desenhistas. Aí eles vêm, né, eu dou aula de artes, eles mostram os cadernos, mostram os desenhos. Tem aluno que, inclusive, vende desenho e eu compro, para incentivar. Um deles é o Samuel. Um dia ele estava com um desenho super legal. Eu falei, rapaz, eu quero comprar esse desenho. E ele me vendeu o desenho dele. E aí eu Tem já sabia que empreendedorismo dentro da escola, né? empreendedorismo. Aí eu já sabia que seria desenho. E quando veio o tema colheita de ouro, nós também trabalhamos esse ano um tema florescer. Aí, né, tava assim, aquela ideia de semente, Aham. de desenvolver, de acompanhar um crescimento. E nós escolhemos fazer isso. Então, o tema, a colheita de ouro, nós escolhemos um ícone nacional, que foi um herói nacional, e só bastou, então, convidar os alunos, né? Infelizmente, Dilean, são só 5 alunos, né? Imagina o sofrimento para mim, como professor, que tem mais de 100 alunos, você tem que escolher 5 Aham. para trabalhar. E aí, o que eu fiz foi escolher um aluno de cada turma, porque cada turma tem esses talentos aí, né, na área do desenho, e nós escolhemos, então, fazer esse mangá, que é Tá. um traço de desenho que eles já curtem, que eles já gostam, né? Tudo veio a E que bom calhar, foi muito bom. que entrou a modalidade história em quadrinhos também, né? Então, vocês também se adequam a atender essa modalidade. Que quando a gente E, pensou, eu, né, mais especificamente como pedagoga, a gente pensa em trabalhar, dar oportunidade para que alunos de várias, né, aptidões tenham onde mostrar. Então, tem sim, aluno que é bem desenvolto, gosta de câmera, de estar na frente, né, de falar, de se expressar. Acho que eu sim. seria uma dessas, por exemplo, né? Já tem outros que são muito bons na produção, em redigir, em pensar antecipadamente, outros são bons na tecnologia. Eu jamais seria da turma da edição, né? Eu detesto essas coisas. E nem do desenho. Então, eu comecei a pensar, né, nesses alunos, como que eles poderiam se envolver e também poder mostrar aquilo que gostam de fazer. Então, fomos ampliando, né, e dando oportunidades. Por isso que entrou História em Quadrinhos, que contemplou aí vocês. Isso mesmo, Dilene. Foi muito legal. Eu gostei muito da experiência, os alunos também gostaram, e é Aham. muito bom porque a gente desenvolver um projeto paradidático, um projeto assim com o aluno, coloca a gente mais próximo deles, né? Então a gente passa a conhecer o aluno mais de perto. E isso Aham. é bom porque, além de possibilitar o desenvolvimento meu como professor, essa aproximação com o aluno, também possibilita o aluno extravasar exatamente isso que você falou. Porque muitas vezes a nossa pedagogia ela contempla algumas áreas apenas que não são todos que têm aquela área desenvolvida, ou estabelecida, às vezes, um Exatamente. talento natural. E esse projeto ele Exatamente. promove isso, que um aluno que pode ser, às vezes, mais tímido para estar diante de uma plateia, diante de uma câmera, ele não, ele tem um traço de desenho, um pensamento exposto por linhas e desenhos que é fantástico e que ele Exato. vai ter ali uma oportunidade de mostrar a arte e o talento dele. Então, e a ideia
é que o festival ele está totalmente alinhado às exigências e orientações da BNCC, né? No sentido de que a escola deve ser um instrumento para desenvolver potenciais, né? E, obviamente, direcionar esses potenciais para o bem, né? Com conteúdo. Então, e não ficar limitado àquela visão de que só pode existir uma avaliação de papel, no estilo prova, né? De papel, aluno, caneta, ali responder. Porque tem alunos que já se inquietam, que já não dão conta, que já não é a forma dele pensar, dele se expressar. Ele se expressaria melhor e ele sabe aquele conteúdo, mas não consegue manifestar daquela forma. Exato. Então, a gente aprendendo também, porque a escola também tem que estar sempre aprendendo, né? Então, a gente, como do lado de cada educação, precisamos também oferecer oportunidades para que os alunos apresentem seus potenciais de maneiras diversas e isso ser, obviamente, validado, né? Porque o objetivo final é que o aluno aprenda. E eu tenho certeza que eles aprenderam mais ainda do conteúdo, fazendo desenhos, buscando estratégias de como revelar o que eles aprenderam, o objetivo que eles tinham com esse trabalho. Então, estamos aí todos aprendendo aí nessa jornada, né? Sim. E outra coisa que foi muito legal, Vinícius, que você falou, é que eu acho que vocês foram o único que entenderam essa proposta das regras do festival no sentido de pode misturar os alunos, né? Porque o objetivo é que o produto final seja alcançado. E no futuro, no ambiente de trabalho, eu vou trabalhar com o meu chefe, que é mais velho do que eu, mas vou trabalhar com alguém que é mais jovem do que eu, né? Eu vou trabalhar com pessoas que são muito próximas a mim, que convivem comigo, mas de repente eu vou trabalhar com alguém que não é tão próximo também, que eu não tenho tantas afinidades, mas ela faz algo que eu não consigo fazer. Sim. Então, quando eu vi lá, eu falei, não tem a inscrição de um grupo, de uma turma, mas você mesclou. E isso é muito positivo também. Como é que foi esse trabalho de pegar uma criança, não, né? Um adolescente do 6º ano, né? 12, 13 anos aí, e já unir com alguém do 9º ano que está saindo do fundamental, mas os dois, né, junto com outros, trabalhando ali para um propósito. Como é que foi isso? Isso aí. Ô, Dilian, você falou uma coisa muito interessante, que exatamente foi o que aconteceu conosco. Essa questão de você ter alguém com experiência, ou talvez uma maturidade diferente, trabalhando com outro que é mais amador, que é mais jovem. E, por incrível que pareça, todos eles são muito talentosos, mas quando cada um teve o desafio de fazer o seu desenho em casa. Quando nós unimos os desenhos, eles olharam para um dos desenhos e eles falaram, que legal, a gente podia seguir esse traço desse desenho para uniformizar um pouco o trabalho que nós fizemos. E o desenho que eles queriam uniformizar era exatamente o da menina mais precoce, assim, que do 5º ano. É a Márcia, que ela está aqui do meu lado. Vou mostrá-la aqui, ó. Olá, tudo bem? E foi exatamente o desenho da Marjorie que eles falaram, não, nós vamos seguir um pouco esse traço, né? E eles que decidiram isso, ó. Eles que tiveram essa ideia. Então, você vê, quebra um pouco aquele orgulho, porque ele poderia falar, não, eu desenho melhor ou não, eu sou aqui do 8º, eu sou do 9º ano, vamos seguir aqui o meu padrão, né? Não. Eles falaram, a gente quer esse traço aqui desse desenho. Isso aconteceu e é bom, né? Isso é fantástico, é necessário as concessões, né, o reconhecimento, tudo isso é algo que a gente buscava mesmo que existisse e que fosse trabalhado. Legal. Então, que bom, fico feliz. E cadê essa turma? Bora conversar com essa turma? Bora conversar com eles. Aqui, vem cá, Isabela Fortes. A Isabela Fortes, ela é do 7º ano. Isabela, a priori, eu não conhecia a Isabela, não tinha escolhido a Isabela pelo aspecto de que ela desenhava, mas sim pelo aspecto de que ela tem uma mente assim, muito organizadora, ela consegue concatenar ideias, né? E eu falei, Isabela, você vai escrever o roteiro, ela também escreve muito bem, você vai escrever e ajudar a fazer essa junção, porque eram cada aluno de uma série. E nós precisamos ter uma formatação que siga uma mesma linha. Você vai fazer isso. Vai unir essa linha. Ela fez isso com maestria e também
no fim das contas, ela desenhou junto com os demais alunos. Então, a Isabela Fortes, ela está preparada aqui para conversar um pouquinho com vocês. Tá, então falando do roteiro, tudo bem, Isabela? Bom dia. Conta para quem não está com acesso e não pôde ver o vídeo ainda, faz um resumão aí da história, né, para que todos possam saber. Quer fazer um resuminho? Quer? Fala um pouquinho. Nossa história começa assim, com o Rondon falando com o superior deles, falando que ele ia adentrar no território dos Inhamiquaras, contando como tinha sido a missão até o momento. Aí desligando, ele vai falar. Ele fala sobre o Cadu, inclusive. O Cadu foi um desenho que a Mari desenhou. E ele meio que descobriu que uma pessoa estava tramando contra o Rondon. Você já está contando a história aqui com o pessoal. Ela já está contando a história. Se empolgou. Na verdade, assim, Dilean, me presta aqui, Giza, esse livro. A Isabela, nós trabalhamos aqui, ó, contextualizando, esse livro, ele foi um livro paradidático que nós adotamos esse ano. Rondon, Marechal da Paz. E conta a história do Marechal Rondon por meio da filatelia. Ele é de um autor, o presbítero Maurício Menezes, doutor Maurício Melo de Menezes. Ele escreveu esse livro e, como livro paradidático, contava uma história real, de um personagem real e um grande herói nacional, Marechal Rondon. Nós também nos inspiramos neste livro. Tá. E aí, eles idealizaram fazer um roteiro que, além de contar a história, já fosse um pouco dentro de uma liberdade poética. Eles criaram uma ficção, né? Então, eles criaram novos personagens e criaram uma ficção e mesclaram um pouco da realidade da história de Rondon com essa ficção. E ela já estava contando aqui, criaram então um não pode contar a história. Tem que ver o vídeo que está ali postado, né, Dilean? Tem que ver mesmo a história toda. Mas assim, então veja só, foi um trabalho muito além, que não só de conhecer, de ler o livro, mas de interpretar e de criar em cima, de elaborar. Então, olha a riqueza, né, de aprendizado, de quantas competências foram desenvolvidas aí em termos de leitura, compreensão, de comunicar, né, uma nova ideia, uma nova proposta. Então, eu começo a entender a riqueza do trabalho também que vocês desenvolveram aí. Isabela, e você, como é que você acha que foi esse aprendizado para você? Acaba que foi chato ou foi mais divertido? Foi mais fácil de aprender? Olha, eu gostei bastante, porque eu confesso que eu não costumo, assim, trabalhar em grupo. Quando a professora fala para juntar ou fazer sozinha, eu prefiro ou fazer sozinha ou alguém que me chama. Tá. Foi algo interessante. E eu acho que acrescentou na minha vida uma questão de fazer as coisas no tempo certo. Porque os prazos, eu tava meio que... Só que eu acabei fazendo, né? Deu certo. Certo. Ai, que bom. E a ideia é essa mesmo, sabe? É a gente poder aprender a conviver mais com as pessoas, porque a gente não é sozinho, né? Ninguém é feliz sozinho, já diz a música. Então, o aprender a viver com o outro, a lidar com as diferenças, é positivo para todo mundo. Obrigada, Isabela, e parabéns pelo seu trabalho aí, pela sua contribuição. Obrigada. Valeu. Quem tá mais aí pra gente conhecer? Vamos lá, tá aqui também a Marjorie, do 5º ano. A Marjorie, tão novinha e já desenhista. Desde quando que você desenha, Marjorie? Conta pra gente. Desde quando eu nasci. Quando eu nasci, eu pegava lápis, rabiscava, papel. Desde muito pequenininha, né? Acho que primeira oportunidade de segurar um lápis, você já estava desenhando, riscando o papel. Fazer uns rabiscos, assim, depois comecei a desenhar batata. Batata era gente. Era uma batata. Então, que ótimo. E como é que foi agora fazer um desenho seguindo não as ideias da sua cabeça, mas seguindo um roteiro pronto? Porque isso é diferente também. Porque uma coisa é a sua liberdade, né? De criar da sua cabeça. E outra coisa é você ter que desenhar algo que está preso a um texto. Como foi desenhar o roteiro?
uma história que já estava escrita, que não era uma criação só sua? Foi até que fácil, porque eu consigo me adaptar a essas coisas bem fácil, bem rápido. Então, que bom, que bom. E como é que foi trabalhar, você sendo a mais novinha, com essa turminha que está à sua volta aí, já mais velhos? Foi tranquilo? A diferença de idade? Ou foi? Foi. Foi até que bem tranquilo trabalhar. Você não se sentiu assim, eita, estão me tratando como um bebê? Não. Não? Ou então, tipo, eu não vou falar nada porque eles já são maiores, eu vou deixar do jeito que eles querem. Ou você, não, vamos fazer desse jeito, esse jeito é melhor. Só do que eles mandavam fazer. Desenhar um roteiro, como é que era o random, como é que era cada personagem. Ô, Dilean, ela tá aqui nervosa, Marjorie, né? Fica tranquila, Marjorie. Bate-papo. Mas a Marjorie, ela é tão talentosa que há muito tempo ela desenha. E ela costuma já presentear os professores com os desenhos dela. Ela faz caricatura de todos os professores, caricatura da sala. Então ela já tem um traço muito bem elaborado, bem maduro. Entendi. E quando os outros viram, eles gostaram e se surpreenderam bastante, porque ela é muito talentosa. Certo. E aí a gente até seguiu um pouco os desenhos do que ela estava fazendo. Não sei se dá para mostrar por aqui um pouquinho, Odilena, se tem tempo, mas eu vou só Sim. demonstrar aqui um pouquinho, assim, quer ver? Essa página. Porque o que eu fiz? Eu distribuí entre eles a história, nós fizemos um decupagem em 5 partes, eram 5 alunos, falei, ó, cada um vai desenhar uma parte da história. E nisso, eles ficaram cada um com essa folha aqui, por exemplo, ela estava em branco. Uhum. Apenas com a divisão da folha, né? Eles tinham a liberdade de criar como eles quisessem. E aí, esse daqui foram os desenhos que a Marjorie fez. Olha só que legal. Ok. Esses foram os desenhos que elas fizeram. Mas a primeira parte foi, eles escutaram a história, leram a história e depois tiveram a liberdade de criar. E aí foi um trabalho assim, bem elaborado, bem de criação coletiva, tempestade de ideias. E todos eles tiveram a sua contribuição nessa parte. Super. E como é que foi, não sei se quem pode responder, a questão de entender, então, a vida desse homem, do Marechal Rondon, né? Criar algo novo e ainda encontrar alguma virtude, algum princípio cristão, alguma verdade de Deus nesse contexto. Como é que vocês trabalharam isso? Vamos lá, Ludmila. Vem cá, Ludmila. Eu tinha falado para a Ludmila falar um pouquinho aqui, né, sobre virtudes, e eles sabiam que, a despeito de ter a liberdade para criar, precisava ter esse conteúdo. A gente é uma escola de cosmovisão cristã, então a gente quer também que essa mensagem apareça, né? Então eles estavam todos brifados a respeito disso. As virtudes do Rondon, Ludmila. Ele era uma pessoa boa, humilde, que seguia os caminhos de Deus, era uma pessoa corajosa, desbravadora, e ele tinha um lema, né, que o tio falou pra gente, tal, que era morrer se for preciso, matar nunca. Então ele acreditava muito que a violência não era o certo de fazer, que tinha outro jeito, outro caminho, formas diferentes de resolver as coisas. E ele estava certo, né? Ele conseguiu. Sim. A nossa história é um pouco fantasiosa, tem algumas coisas diferentes, mas é basicamente naquilo que ele não seguiu o caminho da violência, resolveu isso numa abordagem diferente, pacífica. É isso aí. Excelente, é uma boa observação mesmo, né? E que bom que teve também esse aprendizado na vida de vocês, né? E, professor, teve alguma, vamos dizer assim, algo a ser trabalhado, a ser ensinado em termos de socioemocional? Alguma... Ai, que susto. Eu estou na casa dos meus pais, meu pai apareceu bem aqui.
algum desafio que, assim, eita, fugiu do controle, vamos agora ter que ajudar esses alunos nessa questão de relacionamento, de ouvir o outro e tal. Como é que isso aconteceu aí com Não, vocês? assim, eles entenderam de início que nós tínhamos um herói nacional e que, assim, é um herói antigo, né? É um herói que não foi nem contemporâneo meu, eu nasci em 79, é um herói de 1913. Então, nesse Tá. aspecto, eles pensaram, ah, não, mas ele já morreu, ele já passou, é muito antigo. E aí eu falei, vem cá, vamos estudar mais de perto, vamos entender o que que é essa realidade, porque quando eu falei que era o desenho, que era um mangá, os personagens nas histórias de mangá são personagens muito heróicos, muito fantasiosos, né? Eles gostam Uhum. muito disso. Mas esse daqui, ele é um herói da vida real. E ele é um ícone nacional. Quando eu comecei a falar para eles o que Rondon realizou, e o aspecto de que ele é o Marechal da Paz, que ele pacificou a relação com os índios, e ele tinha esse lema, morrer se preciso for, matar nunca. E como foi que na vida real isso aconteceu? Aí eles foram se inteirando e se interessando mais pela vida do Rondon. E Ok. aí o aspecto que foi bastante promissor para eles e que eles gostaram, foi muito estimulante, foi o fato de eu falar, a gente vai manter a originalidade da história de Rondon, porém nós vamos criar. Vamos fazer uma ficção. E aí eu dei essa liberdade para eles trazerem um personagem que seria um antagonista. Vamos colocar aqui um vilão nessa história? Aí eles, não, e Ah, eles ok. começaram a pensar como que era esse vilão e até que nível de maldade esse vilão tinha. E aí eu falei, e que tal se tiver um personagem que é da idade de vocês, que é adolescente na história, né? Então Aham. essas forças motivadoras ajudaram eles a compor e criar. Não teve, assim, nenhum aspecto ah, como eu vou dizer, diferenças de mentalidade ou de Aham. ideias, né, que causou algum Que conflito. Isso precisou de não teve. intervenção, Não, exato. Ai, que bom. isso não foi necessário. Eles estavam muito Tá estimulados em ótimo. criar. Eles gostam de criar, né? Isso é ótimo. Ah, professor Vinícius, eu agradeço muitíssimo o seu trabalho aí na escola, em muitas frentes, né? E Sim. sempre se conectando aqui com as propostas da Axie. Sou muito grata à escola, à EPC, pela parceria. E sou, assim, uma fã do trabalho que vocês realizam aí. Então, que Deus continue abençoando. Obrigada pela contribuição de vocês, que todos podem assistir depois no www.axie.com.br/Festival Estudantil. E em março, o Festival Estudantil 2023 já estará no ar com todas as regras. Eu espero que tenha mais turmas participando. Tá Oh, bom? legal, Juliana, legal. A gente também tem essa expectativa para o ano que vem. Tá aqui, deixa eu mostrar o Samuel. O Samuel também foi um dos desenhistas aqui Samuel, do projeto, né, Samuel? tudo bem, É, Samuel? Samuel quer contar alguma coisa pra gente ou ele só gosta de desenhar? fala aí. Quer contar ou só gosta de desenhar, Samuel? O Samuel, ele é o mais caladinho, ele fica só Ele é mais desenhando. quieto? Então tá Ele é bom. mais quieto. E no meio dessas meninas todas, né? Nós temos um outro garoto que participou conosco, um outro aluno, que é o Isaac também. Uhum, Aí ele e o Isaac se entendiam melhor, né? tá Os certo. meninos, eles que ficavam com esses, vamos desbravar, vamos fazer um ato heróico desse personagem. Mas, Dilean, a gente fica feliz também de participar. Obrigado por esse espaço. É uma experiência muito enriquecedora para a escola, para a vida dos alunos, para a nossa vida como professores também. Tá Então, ótimo. a gente tem muitos desafios dentro de sala de aula, nós temos um material que é um material que a gente usa há muito tempo, né? O material que a escola adotou, a apostila que a escola adotou. A gente já conhece aquele roteiro que a gente aplica todo ano, e aí quando vem a Axie traz um desafio novo, com novas possibilidades, e abre um pouco esse horizonte, esse leque de coisas novas, isso é bastante estimulante, né? Que E bom. bastante bacana. Então, estamos juntos ano que vem, Festival Axie, se Deus quiser, a escola vai estar participando, vai ser bênção. Então tá
bom, para que todos vejam, é o tema da Axie 2023. Então, o Festival Estudantil vai vir com algo assim também, tá bom? Legal. Então é isso. Tá bom, gente, Juliana. muito obrigada. Deus abençoe vocês. E estaremos juntos em breve, se Deus quiser. Acho que em março eu chego aí em Cuiabá. Legal, Juliana. Um abração. Nosso Tchau, beijo. tchau. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Parabéns. Deus abençoe.